Amigos do Futebol Association, fim das Olimpíadas disputadas no Japão na temporada 2021, referentes às Olimpíadas 2020, é tempo de fazermos algumas reflexões e algumas análises sobre a participação brasileira nestas Olimpíadas. Claro que foi a melhor em termos de conquistas das representações brasileiras, mas ficamos muito abaixo dos países que fazem grande investimento e grande massificação nos esportes considerados amadores, entre aspas, amadores, o que deveria ser o esporte olímpico. Estados Unidos conquistou 113 medalhas, sendo 39 medalhas de ouro, 41 medalhas de prata, mais 33 medalhas de bronze. E logo em seguida vem a China, que sempre massificou e muito os esportes lá, tanto os amadores quanto os profissionais. E depois vem Japão, conquistou 27 medalhas, um total de 58. A China havia conquistado 88 medalhas. Tivemos a Grã-Bretanha em quarto lugar, com 22 medalhas de ouro, num total de 65 medalhas. E em quinto lugar, o Comitê Olímpico Russo, que conquistou 20 medalhas de ouro, 21 de prata, num total de 71 medalhas, considerando também as medalhas de bronze. O Brasil, que ficou em 12º lugar com 21 medalhas, sendo 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze. Foi uma participação melhor do que as participações anteriores, porque conquistamos 21 medalhas. Se não me falha a memória, a Olimpíada anterior conquistamos 19 medalhas. Mas estamos muito aquém das grandes potências que investem e massificam muito o esporte em sua totalidade em seus países. O Brasil já é tempo de massificar principalmente os esportes que estão emergentes nas Olimpíadas e outros esportes que já de há muito tempo disputamos, como a ginástica olímpica e todos os aparelhos que são disponíveis nas competições olímpicas. O Brasil, já lá em 1900, fim da década de 70, início da década de 80, já teve um ameaço de começar a fazer um trabalho, se não de massificação, pelo menos de integração. E eu sei porque eu participei desse projeto, foi no Colégio Impacto, no Rio de Janeiro, onde vieram alguns treinadores estrangeiros para treinar a garotada, meninos e meninas do Colégio Impacto. Até um determinado ponto foi tudo bem, depois, como tudo começa bem, e depois, com o passar do tempo, as coisas vão se complicando e tudo é deixado para trás. A solução é realmente a massificação. Para isso, tem que haver principalmente o apoio dos governos estaduais, que têm grande verba para a educação e tem que ser colocada também à disposição do jovem brasileiro. Treinamentos, ginásios, professores, até estrangeiros, para desenvolver não só ginástica olímpica, mas todos os outros esportes. Alguns esportes nós temos desenvolvido através de ONGs, principalmente esses esportes emergentes como o skate, que nos deu uma medalha de prata, como o surf, que nos deu uma medalha de ouro. Mas é preciso que, no geral, haja uma melhor atenção, um maior investimento, principalmente no esporte brasileiro, que não pode se resumir somente ao futebol, tanto masculino quanto atualmente ao futebol feminino. Tivemos anteriormente, quando
tínhamos aqui que foi criada a Federação Brasileira de Esportes em 1914, mais precisamente em 8 de maio de 1914, que foram os precursores aí de confederação de vôlei, de basquete e de futebol. Porque quando foi 1916, houve uma mudança de Federação Brasileira de Esportes para CBD, ou seja, Confederação Brasileira de Desportos, que englobava todos os esportes, vôlei, basquete, futebol, todos os esportes, tênis, então era tudo, dependia da Confederação Brasileira de Desportos. E quando foi? Em 1979, mais precisamente em 24 de setembro de 1979, houve a diversificação dos diversos comitês, sendo que o Comitê Olímpico continuou a cuidar dos esportes olímpicos, mas as confederações foram divididas, subdivididas em Confederação Brasileira de Vôlei, Confederação Brasileira de Basquetebol e Confederação Brasileira de Futebol, que vai ser um dos tópicos que eu quero analisar aqui, nesse momento, com um amigo do Football Association. A iniciativa de desenvolvimento, as categorias, principalmente as categorias de base, nos diversos esportes olímpicos, tem que ter esse aporte financeiro, não só do governo, mas também de empresas particulares, que devem direcionar parte dos seus ganhos para que seja colocada no desporto amador. Esse sim, desporto amador, de ginástica, de skate, de surf. Sabe que os profissionais têm aquele profissionalismo marrom, mas não são profissionais como nós encontramos no futebol ou no basquetebol. E por falar em futebol, tivemos uma decepção com a seleção feminina, o que também não é muita novidade, porque na verdade o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil tem sido feito através dos últimos anos, principalmente porque alguns clubes que têm o futebol masculino profissional passaram a investir mais no futebol feminino. Mas nós não temos condição ainda de competir com os países, principalmente alguns países europeus, com os Estados Unidos também, com os países da América, como os Estados Unidos, como o Canadá, que sempre investiram no esporte feminino, principalmente no futebol. Isso desde a década de 70, já havia nos campos da Suécia, lá nos Estados Unidos também, as academias de futebol com meninos e meninas, ou fazendo treinamento em conjunto ou separados, coisa que no Brasil é tudo muito recente. Até que estamos caminhando bem, mas essa geração de Marta e outras tais que trouxeram alegria no futebol, ao futebol feminino, está terminando. Então tem que ter uma renovação, e essa renovação só será possível se houver um maior investimento, principalmente dos clubes de futebol masculino, e também com um aporte financeiro de entidades privadas. Quanto ao futebol feminino, embora não tenha se classificado, mas tem feito boas apresentações e tem mostrado uma evolução no mundo do futebol. O futebol masculino, sim, o futebol masculino, que se não vai bem em Copas do Mundo, em torneios internacionais, nas Olimpíadas tem se saído bem. Fomos campeões dessa Olimpíada e somos bicampeões olímpicos. Mas isso não é o suficiente para pagar uma mancha enorme que ficou na época em que houve, mais precisamente no dia da entrega de medalhas, no dia da foto oficial, no encerramento das Olimpíadas, uma mancha muito grande ficou gravada nos anais das Olimpíadas e nos anais do futebol. Ou seja,
a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, expediu uma ordem aos dirigentes que lá estavam no Japão com a seleção masculina para que a seleção que havia ganho ouro tirasse o agasalho e pusesse na cintura. Uma coisa horrorosa. Por quê? Porque o COI tinha como patrocinador uma firma chinesa. E a CBF, que está trocando de patrocínio, ou colocando um patrocínio também master, que é uma empresa de produtos eletrônicos, sempre teve na Nike o suporte e aporte financeiro que elevou e muito o futebol brasileiro, principalmente a Confederação Brasileira de Futebol. E sabemos da influência da Nike dentro do futebol brasileiro. Influência, inclusive, na convocação de alguns jogadores, que desde há muito tempo isso acontece, por influência dessa firma, que, tendo todo o poder dado pela CBF, tem ingerência direta na convocação de alguns jogadores e até de alguns treinadores de futebol. Então, uma mancha que ficou a olhos vistos ao mundo, em que, de uma maneira ridícula, a seleção brasileira de futebol masculino tirou o agasalho e colocou na cintura. Uma coisa que não jamais um país, uma confederação que se preze deveria permitir ou mandar que seus atletas assim agissem. É de se lamentar o que aconteceu. Temos que, sim, prestar homenagem aos jogadores. E vai aqui também uma opinião minha, que eu acho que tem que ter, a partir desse momento, uma seleção olímpica jovem, com idade até 21 anos, para que daqui 2 anos, 3 anos, quando for disputada a próxima Olimpíada, ela seja uma seleção renovada e que não precise trazer as estrelas que estão jogando no exterior e que às vezes cometem gafe, como o seu Daniel Alves cometeu, ao criticar o seu clube, São Paulo Futebol Clube, que lhe deu a chance de vir jogar no Brasil e que tem um salário milionário. Agora, se o clube deve alguma coisa ao senhor, seu Daniel Alves, o senhor não tem o direito de expor isso publicamente, principalmente em entrevistas dadas depois que o Brasil conquistou uma medalha de ouro, mais uma no futebol, e que o senhor manchou o clube do São Paulo Futebol Clube. Era o que eu tinha de dizer no dia de hoje, fazendo um apanhado geral sobre as Olimpíadas disputadas no Japão. E espero voltar a falar de um futebol melhor, dirigido pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Um grande abraço, amigos do Futebol Association!